E aí, minha gente, beleza? Passando aqui para gravar mais um episódio do nosso podcast da Virada, podcast Serviço Social. Primeiro, antes de começar a dinâmica desse episódio aqui, eu quero agradecer a você que tem acompanhado, que tem seguido o podcast nas plataformas de áudio, tem seguido no Instagram, aqui no YouTube. Então, meu muito obrigado a você que tem nos acompanhado, a você que chega no inbox para comentar, que comenta nas publicações, que deixa o comentário aqui no YouTube. Então, meu muito obrigado. Espero que você esteja gostando e continue acompanhando o podcast. Não deixa de compartilhar, é muito importante. Compartilha para a gente chegar a mais pessoas, para que mais pessoas conheçam o nosso trabalho. E também compartilha, não deixa de também se inscrever se você ainda não é inscrito, acompanha, mas não é inscrito ainda aqui no canal. Se inscreve, dá essa forcinha. Já deixa o like aí no começo do vídeo para você não esquecer de deixar o like. Às vezes a gente esquece no final, né? Então já deixa no começo. Segue a gente no Instagram, Podcast da Virada. Segue a gente nas plataformas de áudio, seja no Spotify, no Google Podcast, no Apple Podcasts, enfim, na sua plataforma de áudio preferida. Segue a gente lá também, deixa lá seus comentários também, ajuda a engajar, que é importante para a gente continuar fazendo aqui o trabalho do podcast. Vocês notaram, né? Tem microfone novo aqui, a imagem está um pouquinho melhor, também tem uma câmera nova, então estamos tentando aqui melhorar o podcast para a gente ter um trabalho melhor e tentar trazer os diversos temas de serviço social, que, como a gente sempre tem trazido, mas agora com um pouquinho mais de qualidade. Bem, como você já deve ter visto em algum lugar aqui, né, seja em cima, embaixo, enfim, em algum lugar está escrito, o tema do vídeo de hoje é serviço social e a população em situação de rua. É um trabalho, né, muito importante a gente tentar trazer esse episódio, porque é um, é um campo de pesquisa ainda um pouco incipiente dentro do serviço social. A gente tem uma grande contribuição da Maria Lúcia Lopes da Silva, que tem um texto, não um texto, não, um livro pela Cortez, que é Trabalho e População em Situação de Rua no Brasil, mas que já é um livro um pouquinho mais antigo já e que a gente precisa atualizar essas pesquisas, e isso ainda está meio frágil dentro do serviço social, mas está andando. A gente tem produção de artigos, há uma galera fazendo pesquisa com dissertações, com teses, o que é muito importante, mas ainda não é tão robusto quanto outras áreas dentro do serviço social. Então, por isso eu resolvi trazer esse episódio aqui, porque algumas pessoas chegam para conversar comigo às vezes no Instagram, agradecendo por eu compartilhar um pouquinho do meu dia a dia como assistente social, trabalhando com população em situação de rua. E, inclusive, caiu, né, na prova do TSE uma questão dissertativa sobre o trabalho com a população em situação de rua, a legislação e tal, que é uma coisa bem importante. Então, vou tentar trazer aqui alguns aspectos desse trabalho com a população em situação de rua, tanto trazendo aspectos da minha vivência pessoal enquanto assistente social, quanto também trazendo aspectos da literatura, fazendo essa leitura macroestrutural do que é a população em situação de rua e do trabalho do serviço social com essa população. Então, vamos começar aqui o episódio tratando um pouco das dinâmicas estruturais que fazem com que exista a população em situação de rua. Afinal de contas, a população em situação de rua não é fruto, como a gente ouve falar algumas vezes, meramente da escolha pessoal da pessoa que foi lá e ficou na situação de rua porque ela é vagabunda ou porque ela quer viver uma vida livre, sem amarras e sem regras, né? Há toda uma complexidade quando se fala da população em situação de rua. Mas o primeiro ponto que eu quero estabelecer aqui é que, inclusive é meio polêmico isso, por incrível que pareça, é que a população de rua é classe trabalhadora. Isso é um debate bem interessante, inclusive. Há alguns autores e algumas autoras que não consideram população em situação de rua classe trabalhadora. Consideram esse extrato social enquanto um lumpenproletariado que está alheio às determinações das lutas de classes. Então, leem essa população como, sabe, o resto do cocô do cavalo do bandido.
e abaixo dele, inclusive. E não consideram como um aspecto da força de trabalho que está compondo o Exército Industrial de Reserva. Mas vamos chegar lá, né? Isso é bem interessante, inclusive vou tentar trazer aqui. E vou deixar aqui na descrição também o link do artigo que eu escrevi para o Empés, que é um texto que eu tentei trazer alguns aspectos da vivência enquanto assistente social, do serviço social, das contradições do capitalismo independente e a população em situação de rua. Então, quem quiser ler, vai estar aqui nas descrições o link para acessar esse artigo, que eu também vou utilizá-lo aqui como forma de subsídio para fazer esse episódio, então vou me autocitar. Mas o primeiro ponto é que a gente tem que entender que a sociedade capitalista, né, dentro do seu modo de produção, ela gera permanentemente ilhas de desigualdades, ao mesmo passo que ela gesta riquezas como nunca antes imaginadas na história da humanidade. Então, a questão social e suas diversas expressões são frutos dessa contradição imanente desse complexo social. E pensar na questão da população em situação de rua é refletir sobre a dinâmica desse funcionamento imanente desse sistema de produção. Posto que quanto maior forem as camadas lazarentas da classe trabalhadora e seu exército industrial de reserva, tanto maior será o pauperismo social. E isso é um pouco daquilo que Marx vai chamar de lei geral da acumulação capitalista. Então, tanto mais se gesta riqueza, né, na mão de poucas pessoas, tanto maior será o grau de população que vai viver em situações de miséria e de desgraça. Então, pensar a população em situação de rua é também pensar essa contradição entre capital e trabalho, na permanente disputa pelo fundo público, na permanente disputa pela produção da riqueza social e pela sua apropriação. Então, pensar esses aspectos é necessário para a gente compreender a vivência da população em situação de rua. E aí a gente parte para pensar também o Brasil. Então, o Brasil ele está inserido nessa dinâmica internacional de divisão do trabalho de forma dependente. E essa dependência, essa relação de subordinação, faz uma forma de estruturação singular das relações de produção e de reprodução do capitalismo na nossa vivência. Então, em síntese, o subdesenvolvimento que se dá nas nossas relações não é fruto de atraso ou de falta de capitalismo. Ao contrário, é a maneira particular do desenvolvimento desigual e combinado que se encontra nas nossas formas de produção e de reprodução do capitalismo. Então, dessa forma, compreender o conceito de dependência é um instrumento indispensável para desvelar as leis que regem o desenvolvimento das nossas sociedades e também as formas alternativas de desenvolvimento possíveis dentro dessa realidade e também as formas de escapar dela. Então a gente precisa pensar também um outro aspecto quando a gente vai pensar essa divisão da riqueza, essa divisão do trabalho, essa divisão da população entre classes dentro do Brasil, que é também pensar nas desigualdades regionais que existem também no plano estrutural do Brasil. Então, a gente precisa também pensar essa diferença entre Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, não de uma maneira apenas regionalizada, mas pensar dessa maneira estrutural e articulada desse grau de desenvolvimento desigual e combinado. Dito isto, pensar esse trabalho com a população em situação de rua também é pensar nesses aspectos, como eu falei, da desigualdade estrutural que perpassa o capitalismo dependente brasileiro e latino-americano. E aí eu trago uma reflexão particular da periferia do capital. Né? Se a gente for pensar, eu trago essa alusão da periferia, porque se a gente for pensar nessa alusão, nessa contradição do capitalismo independente, no qual o Brasil age de maneira subordinada em relação aos países centrais, Pernambuco, por exemplo, que é onde eu moro e onde eu trabalho, age de maneira dependente em relação ao eixo estrutural de concentração e centralização do poder político e do poder econômico do Brasil, que é o Sudeste, né? O eixo Rio-São Paulo, por exemplo.
Então, pensar também nessa configuração que traz consigo traços de desigualdade universal, mas que também traz e reflete uma subalternidade na atual quadra histórica e que reflete todo um processo de disputa interregional pela produção e pela reprodução do capital. Então, isso é importante também na hora de pensar a vivência da população em situação de rua. E aí, o Recife, por exemplo, Recife foi eleita por 3 anos seguidos, entre 2019 e 2022, como a capital mais desigual do Brasil. E esses dados estão aí na internet, são do Boletim das Desigualdades das Metrópoles, está também numa pesquisa do IBGE, né, pela PNAD contínua, como a capital mais desigual do Brasil. E isso não só reflete o período de pandemia, que é um período no qual essas desigualdades estruturais se multiplicam, mas também tendências históricas que já vêm lá de trás e que vão se perpetuar e que vão se reconfigurar nesse momento. Então, um outro aspecto que a gente também tem que pensar é o momento do neoliberalismo no Brasil, né? Essa disputa pelo fundo público brasileiro que vai também interferir na dinâmica pelas quais a população brasileira, especialmente a classe trabalhadora, tem de garantia de sua reprodução. Então, há cada vez mais uma disputa pelo tecido social das grandes cidades, e não só das grandes cidades, das médias e pequenas cidades também, com um processo escalonado de disputa pela terra não só do ponto de vista do agronegócio, das grandes indústrias, mas também no aspecto da moradia, da especulação imobiliária, com os grandes monopólios de construtoras que estão disputando os espaços, especialmente com ocupações de grandes terrenos para especular, para depois virar grandes prédios que vão ser comprados por quem tem dinheiro nesse país e que não é a classe trabalhadora, diga-se de passagem, especialmente nas suas camadas mais frágeis. Então, é necessário a gente também repensar que essas desigualdades dentro desse país refletem uma estrutura que está em disputa. E essa disputa está cada vez mais indo para a mão da hegemonia neoliberal. Então, diante dessas transformações pelas quais o capitalismo tem passado, sobretudo nessa hegemonia da era neoliberal, com reestruturação produtiva, com reconfiguração do Estado social, com uma apropriação privada do fundo público cada vez maior, é necessário também compreender que há um caráter cada vez mais excludente dessa sociedade, que vai se expressar nessa dinâmica universal do modo de produção capitalista e que vai se dar com a incorporação de uma parcela cada vez menor da população no ciclo de produção e distribuição da riqueza. Ou seja, há um aumento, há um incremento de uma superpopulação relativa cada vez maior. E isso, nos países de capitalismo dependente, ocorre de uma maneira muito mais acentuada, inclusive de uma maneira relativa maior do que acontece nos países centrais. E isso vai ocorrer, por um lado, incorporando um setor minoritário da população ao sistema produtivo, que, como vimos aqui em episódios anteriores, se baseia na superexploração da força do trabalho. Se você quer saber mais sobre aspectos e categorias do capitalismo dependente, da teoria marxista da dependência, tem 2 episódios aqui no canal que falam sobre teoria marxista da dependência e serviço social, parte 1 e parte 2. Então corre lá e ouve um pouquinho também para se apropriar um pouquinho mais. E, por outro lado, né, por um lado vai incorporar setores cada vez minoritários e, por outro lado, vai excluir e marginalizar camadas cada vez mais extensas da população. E dessa exclusão, a gente não pode simplesmente ignorar um elemento que vai ser legitimador social no nosso contexto, que é o racismo. E um exemplo marcante dessas características, né, que vai ser atribuída é o conceito social do trabalho. A gente vai ter cada vez mais uma negação da dignidade do trabalho a partir
do momento em que esse trabalho vai ficando cada vez mais enegrecido. Então, isso vai legar à nossa classe trabalhadora, né, as piores formas de trabalho e de remuneração. Então, além da superexploração, há também a característica do racismo, que vai ser um elo de sustentação para essa superexploração da nossa força de trabalho e para esse aumento assim, surreal da superpopulação relativa. Então, pensar a população em situação de rua faz necessário articular toda essa gama de elementos de mediação, compreender a dinâmica universal da produção e da reprodução do capital, não é? Essa contradição crescente entre capital e trabalho, as formas de centralização e concentração do poder econômico, a divisão internacional do trabalho com os países de capitalismo central e os países de capitalismo dependente, as formas de articulação dentro dos países dependentes entre os aspectos do crescimento desigual e combinado, nessa forma de produzir em que uma parte do país é dependente e articulada com outro que tem um grau de poder, de forças produtivas, de dinâmica econômica e social mais centralizado, e também compreender os elementos do racismo, do machismo, da LGBTfobia, que vão, por outro lado, a partir dessas opressões, validar esse exército industrial de reserva, essas camadas lazarentas, como diria Yazbek, que vão ser jogadas ao léu. Muitas delas vão encontrar no mercado informal de trabalho fontes de sobrevivência, mas outras nem isso vão encontrar, vão ser supérfluas até para o mundo informal. E aí vem a população em situação de rua. Um dos aspectos aqui que é válido ressaltar sobre a população em situação de rua é um primeiro ponto, é que a população em situação de rua ela é caracterizada pela sua heterogeneidade, pelos vínculos familiares interrompidos ou fragilizados, pela extrema pobreza e pela moradia e pela falta de moradia habitual. Então a gente não pode olhar para a população em situação de rua e pensar como uma massa amorfa, homogênea, que é todo mundo igual. Não, pelo contrário. Há uma dinâmica de diferentes formas de se expressar e diferentes motivos que levaram aquela população a ficar em situação de rua. Apesar de a gente ter essa característica universal, há uma diversidade dentro dessa singularidade. Então, em 2023, a gente teve um documento muito importante, que foi um relatório intitulado População em Situação de Rua, diagnóstico com base nos dados e informações disponíveis em registros administrativos e sistema do governo federal, que teve o intuito de apresentar informações referentes à população em situação de rua no Brasil e a partir desses dados disponíveis no sistema de informações do governo federal, sobretudo no CadÚnico. Então, de acordo com esse dado desse relatório, há hoje no Brasil cerca de 263.400 pessoas em situação de rua, nos 3.354 municípios brasileiros, o que corresponde a 64% do território nacional. E isso em números absolutos, o Sudeste conta com o maior quantitativo de pessoas em situação de rua, alcançando mais ou menos 145.689 pessoas em situação de rua, o que representa 62% do total das pessoas no Brasil, da população em situação de rua. Então a gente pode ver que esse dado nos mostra toda essa contradição que eu vim falando desde o início. Então, quanto mais uma geração de riqueza, ilhas de desigualdade cada vez maiores vão se assentando, e isso dentro do modo de produção capitalista, pela sua lei imanente, que é a sua lei de acumulação geral. Outros dados também desse relatório são bem interessantes, que dizem respeito ao perfil dessas pessoas em situação de rua. Elas são majoritariamente do sexo masculino, 87% dessas pessoas são do sexo masculino, com idade de 30 e 49 anos, que dá 55%, que são negras, 58% dessa população é autodeclarada preta ou parda, e
destrinchando esse dado dos 58%, 17% se reconhecem enquanto pretas e 51% enquanto pardas. Mas e aí, o que é que a gente tem para pensar essa população em situação de rua enquanto política pública? A gente tem a Política Nacional da População em Situação de Rua, a PNPSR, que foi promulgada em 2009, que é fruto de uma série de lutas do Movimento Nacional da População em Situação de Rua. Essa lei, né, essa Política Nacional da População em Situação de Rua, ela surge depois do massacre que acontece na Praça da Sé em São Paulo, né, no qual 9 pessoas foram mortas, que ficavam em frente à Praça da Sé, e a partir disso, não só a partir disso, né, já havia uma série de lutas que são encampadas desde a década de 80 pela população em situação de rua, mas no século XXI, a partir dos anos 2000, essa luta ela se ganha corpo cada vez mais, especialmente com esse massacre. E aí, em 2009, é instituído a Política Nacional da População em Situação de Rua. E um dos aspectos dessa política nacional é instituir a contagem oficial da população em situação de rua. Uma coisa que o IBGE ainda não faz. Quando a gente faz o censo a cada 10 anos, o IBGE não conta a população em situação de rua. Eles contam pessoas que estão em moradias, né, habituais, como a gente chama no IBGE, que é edifício, casa ou moradia precária, ocupações, etc. Mas a população em situação de rua não é contada. Então a gente tem aí 206 milhões de habitantes, mas dentro desses 206 milhões de habitantes não está contada a população em situação de rua. Então a Política Nacional da População em Situação de Rua, além de estabelecer diversos aspectos para o acompanhamento, para políticas específicas da assistência, da saúde, da moradia, do trabalho para a população em situação de rua, estabelece também que um dos objetivos é instituir a contagem oficial da população em situação de rua, bem como também incentivar pesquisas e divulgação de conhecimento sobre a população em situação de rua, contemplando a diversidade humana em toda a sua amplitude étnico-racial, sexual, de gênero e geracional. Com base nisso, algumas prefeituras no Brasil têm feito pesquisas de censo estatístico voltado para a população em situação de rua. Atualmente, que eu conheça, só tem 2 capitais que fizeram essa pesquisa, Belo Horizonte e Recife. Recife fez, no ano de 2023, um censo para a população em situação de rua, em parceria com a UFRPE, que é a Universidade Federal Rural de Pernambuco. E os elementos desse censo espelham muito os dados nacionais, pois comprovam que as pessoas que estão em situação de rua no Recife têm um público predominantemente masculino, com 76% da população em situação de rua sendo masculina. 80% da população em situação de rua são pessoas negras, sendo pretos 23,62% e pardos 56,56%. Aquilo que expressa o racismo estrutural e a forma como o racismo é o elo para amalgamar essa superexploração da força de trabalho e essa desigualdade que se sustenta desde os tempos da escravidão no Brasil. Quanto à faixa etária, 94% das pessoas são adultas, subdividindo-se da seguinte forma: 11% são idosos, 83% têm entre 18 e 59 anos. Esses números, como eu falei, vão refletir muito o nosso passado escravista excludente, que se reatualiza em novas bases do capitalismo dependente e reproduz incessantemente uma população sobrante, criando o necessitado, desamparado e a tensão permanente da instabilidade da luta pela vida de cada dia, como diria Yazbek. Então, essa realidade ela tem sido enfrentada e está inscrita dentro de uma determinação estrutural e que está sendo conduzida de forma política e econômica pelo neoliberalismo. E aqui, quando eu falo do neoliberalismo, eu não menciono ele apenas como uma ideologia política-econômica, mas também como uma forma cultural, na qual o mercado e a ética individualizante e o espírito de consumo são
o modelo subjetivo e normativo da nossa vida social. Então, esse neoliberalismo, atrelado a tudo aquilo que eu já falei, da reestruturação produtiva e de tudo aquilo, está impregnado tanto nos partidos da direita quanto nos partidos da esquerda. E aí, nota-se que o neoliberalismo alcançou um tal grau de êxito que ele tem jogado nas nossas vidas que não há alternativas. Tem um texto muito bom de Perry Anderson, que eu já citei diversas vezes aqui no podcast, que ele fala isso, que o grande fundamento do neoliberalismo não é ter sido apenas exitoso no campo macroeconômico, que na verdade ele vai falar que não foi exitoso no campo macroeconômico, porque quando comparado à década de 60 e aos anos de ouro do capitalismo, o neoliberalismo entregou um resultado abaixo, mas ele fala que a grande vitória do neoliberalismo é que é ter alcançado um grau de vitória subjetiva, que faz com que os partidos, inclusive da esquerda, adotem políticas neoliberais ou sociais liberais, né? Então, diante disso, é necessário que a gente debata aqui um pouquinho sobre essas características do neoliberalismo progressista ou do chamado social-liberalismo. Recife, por exemplo, é um grande exemplo de como o social-liberalismo de esquerda ou o neoliberalismo de esquerda ganhou, sabe? Porque a gente tem aqui 12 anos da prefeitura do Recife, que já vai agora, na verdade, para 14 anos de prefeitura do Recife, mais 16 anos do governo do estado, que agora está na mão do PSDB, mas que os grandes pontos que regem o discurso dizem respeito a apenas questões superficiais. Então, há muito discurso de acabar com a desigualdade, não acabar com a desigualdade, diminuir a desigualdade, de democracia em abstrato, de defesa abstrata da educação, de defesa do trabalho, mas que não se sustenta em ações práticas que reverberem numa melhoria da qualidade de vida da população, que na verdade estruturam o Estado cada vez mais na mão da iniciativa privada, via PPP, né, a política de parceria público-privada, via OS, né, na saúde, OCIP. Então, há cada vez mais um desgaste do tecido social de proteção para a população trabalhadora e uma transferência cada vez maior da riqueza social e do fundo público para a mão dos grandes grupos monopólicos privados. E há também, aliado a isso, um discurso cada vez maior do famoso discurso de economia fiscal, de austeridade fiscal, que contempla, grosso modo, corte de gastos. E quando se fala de corte de gastos, é corte de gastos em saúde, em educação, em política de assistência, de habitação, de transporte público, tudo aquilo que compõe o direito à cidade e que compõe uma luta direta para a melhoria da população, inclusive da população em situação de rua. Então, todo esse aspecto aqui que eu trouxe ajuda a gente a pensar a contradição que revela as características que fazem surgir a população em situação de rua. Então, a população em situação de rua, ela é fruto dessa dinâmica contraditória entre capital e trabalho, entre a divisão internacional do trabalho entre países centrais e países dependentes, na contradição e dessa conformação do capitalismo entre o desigual e o combinado, inclusive dentro do país, e também desse esgarçamento social que transforma, a partir, e sobretudo, do neoliberalismo, tudo em mercadoria. Então, a habitação, que deveria ser um direito garantido a toda a população, é simplesmente um direito de mercadoria, é mercantilizado. Então a gente tem uma parcela da população com cada vez menos direito ao trabalho, direito à sua reprodução, a ter um salário digno, a ter direitos sociais, e que são jogadas cada vez mais para fora desse mundo do trabalho, enquanto se aumenta a dinâmica
de subjetivação do consumo, da necessidade de estar sempre consumindo e de ser um indivíduo realizado a partir da esfera individual e do consumo. E isso não abarca essa população que está fora tanto do mercado formal do trabalho quanto do mercado informal, e que resta como última estratégia de sobrevivência a vivência na rua. Então, essa população, como eu já falei, que é heterogênea, que tem diversas formas de se expressar sexualmente, de gênero, de raça, de etnia, está em situação de rua, porque não há uma outra alternativa dentro desse capitalismo dependente sobre a égide neoliberal que não seja a rua. Porque não há política de moradia, não há política sustentável habitacional, e os grandes centros urbanos estão com políticas sociais cada vez mais fragilizadas. Então, tem-se, portanto, nesse contexto, uma ampliação da desigualdade e das diversas expressões da questão social. Em especial, a questão da moradia e da população em situação de rua. Aliado a isso, existe uma redução e destruição permanente da capacidade de resposta às políticas sociais públicas, fato que interfere diretamente na dinâmica do trabalho do assistente social, particularmente no trato com a população em situação de rua, que é extremamente precarizada socialmente. Então, isso vai fazer com que haja uma série de contradições na dinâmica do trabalho do assistente social com a população em situação de rua. E esse é o ponto que eu quero chegar com esse vídeo, nesses minutos finais. Então, o cotidiano do assistente social, ele é perpassado por diversas dessas contradições que eu tentei trazer até aqui. Do capitalismo dependente, das esferas de disputa do fundo público, da contradição entre capital e trabalho, da falta de moradia, da falta de emprego, do emprego subalterno, do emprego fragilizado, do emprego informal, do não emprego. Tudo isso compõe as expressões da questão social que vão rebater no nosso dia a dia enquanto assistente social. Quando você está lá no seu equipamento, no seu ambiente de trabalho, que chega aquele cidadão, aquela cidadã em busca de um benefício, em busca de uma demanda institucional por política pública e por resolução de problemas, tudo isso está nesse background que vai compor aquela demanda, por exemplo, por um benefício socioassistencial, emergencial, por exemplo. Então, pensar nessas contradições que estão dispostas no dia a dia do trabalho, como assistente social, com a população em situação de rua no centro pop, que é o espaço no qual a população em situação de rua tem na assistência para o seu socorro, e aí socorro aqui entre aspas, pelo amor de Deus, para o atendimento das suas demandas, é necessário que a gente reflita sobre essa conjuntura nas quais se encontram as políticas sociais e nos processos de trabalho nos quais o assistente social e o serviço social está imerso. Então, para isso, é necessário que a gente faça aquilo que Yolanda Guerra nos fala, que é escapar do cotidiano e das armadilhas do cotidiano. Veja, aí aqui eu vou fazer um breve parênteses para falar um pouquinho sobre isso, que é o cotidiano. O que é o cotidiano? A gente tem duas respostas bem breves para isso, né? Não tão breves assim. Mas o cotidiano é o espaço no qual a gente convive, a gente se reproduz, no qual a gente produz riqueza, a gente se reproduz enquanto ser humano, e que a gente tem a nossa dinâmica de vida. Então, o cotidiano é esse espaço de reprodução da vida. Então, eu gosto muito de um exemplo que o professor Zé Paulo Neto traz numa palestra que ele fez uma vez, acho que foi até aqui na UFPE, isso lá no início dos anos 2000, 2002, que o cotidiano ele é um espaço inescapável e insuprimível, né? Então, a gente necessita de aspectos do cotidiano. A gente não necessariamente precisa estar refletindo o tempo inteiro sobre cada ação que a gente vai ter na nossa vida. Então, o cotidiano é um espaço importante da nossa vida. Então, você acorda de manhã, você não precisa ficar refletindo, meu Deus, o que é que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que levantar, botar o pé no chão, ir no banheiro, escovar os dentes. Como é que escova o dente? Tem que abrir a tampa, né? Tem que pegar e colocar
a pasta na escova e qual é o movimento que faz. Então, o cotidiano, ele é um aspecto e um espaço que é importante na nossa socialização enquanto seres sociais. Mas, ao mesmo tempo, o cotidiano, ele é um espaço de contradição e de ações que vão refletir também aspectos da sociedade capitalista. Como eu já falei, esse espaço de contradição entre capital e trabalho. Então, a partir da tradição histórica do trabalho sobre o capitalismo, há uma série de alienações e de coisas que vão trazendo aspectos irrefletidos para o nosso cotidiano e para o nosso fazer enquanto seres sociais. Então, portanto, é necessário superar a fugacidade do cotidiano institucional e construir estratégias coletivamente para possibilitar um exercício que escape da hegemonia burguesa que tenta impor-se a nós. E isso é necessário para a gente, enquanto assistente social, dentro dos espaços ocupacionais nos quais estamos inseridos. E aí tem um trecho de um livro de Neto, que é exatamente sobre o cotidiano, que é um livro muito bom, vou deixar aqui na descrição do vídeo. Todo mundo tem que ler esse livro, ele é muito bom. Que ele vai falar assim: se quisermos nos deter na condição de profissionais que programam ou concorrem para tal, a cotidianidade, nos umbrais da facticidade que põe a pseudoconcreticidade, a única alternativa para um tratamento consequente dela é excitar uma análise que, em si mesma, plasma uma crítica da vida cotidiana. Para tanto, é irremediável o apelo a uma postura teórico-metodológica e a um sistema categorial, aqueles que peculiarizam a obra marxiana, que definitivamente são alheios à nossa tradição formativa e operativa. É tempo de subverter essa tradição. Então, o que é que Zé Paulo está dizendo? É necessário que nós, enquanto profissionais assistentes sociais, que temos como horizonte um projeto ético-político de superação das desigualdades sociais, de construção de uma nova sociedade, superemos os aspectos de alienação e de irreflexão do cotidiano. E isso é fundamental para a gente não cair numa estruturação profissional de imediaticidade, por exemplo, que é uma das 4 características essenciais que a professora Yolanda Guerra vai nos trazer sobre o cotidiano. Então, o cotidiano, ele tem 4 grandes características que vão dimensionar essa essência do cotidiano no modo de produção capitalista. O primeiro dele é a heterogeneidade, que é uma dimensão na qual as diversas demandas do cotidiano apresentam-se de maneiras distintas. Então a gente esquece que há uma unicidade, né, nessas contradições de capital e trabalho, porque há uma forma de heterogeneidade da apresentação dessas multidimensões das expressões da questão social, por exemplo. Então, para exemplificar, quando uma pessoa vai lá no Centro Pop, ela vai atrás de estabelecer uma demanda por restaurante popular, por alimentação. Então, e a outra vem atrás de moradia, a outra por trabalho, a outra por abrigamento, e são diversas expressões de demandas que vão aparecer nesse cotidiano. Então, a heterogeneidade. Um outro atributo que a professora Yolanda Guerra vai estabelecer é a espontaneidade, que se refere na maneira como as diversas demandas da vida social aparecem na cotidianidade, de modo que os sujeitos se apropriam de maneira espontânea e naturalizada dos costumes, dos modos e dos comportamentos da sociedade. Um outro aspecto é a imediaticidade, que surge como um aspecto determinante do cotidiano. Por esta forma espontânea de surgir e pela dimensão do espaço-tempo, surge a necessidade de resolvê-las no imediato, de forma imediata. Uma última característica que é apresentada nesse cotidiano é a superficialidade extensiva. Neste aspecto, os fenômenos do dia a dia
são contemplados e demandados como se a superfície, ou essa imediaticidade, reflete toda a essência da vida social, que se encerra em si mesmo. Então, veja, a gente tem por 4 características do cotidiano: a heterogeneidade, a espontaneidade, a imediaticidade e a superficialidade extensiva. Essas 4 características conformam o cotidiano. Então, é necessário que a gente reflita sobre essas características para no nosso fazer profissional, a partir no aspecto ético-político, teórico-metodológico e técnico-operativo, a gente se supere por meio do nosso fazer profissional para não cair em tarefas irrefletidas, burocráticas, pragmáticas, dadas unicamente a respostas pontuais e parciais. Claro que, claro que, dentro do nosso fazer profissional, como já diz aquele velho ditado, né? Quem tem fome tem pressa. Então é necessário dar respostas a demandas que são institucionais e que são também demandas da população usuária dos serviços, no meu caso, da população usuária da política de assistência, mas também refletir para ir além dessa resposta, para a gente não cair numa vida, sim, só do cotidiano e deixar esse cotidiano engolir o nosso fazer profissional. Porque muitas vezes é isso que acontece, gente. Se a gente deixar só agir, só a corrente levar, a gente vai acabar caindo nesse formato discricionário como estratégia de vida da profissão. E é necessário tentar romper com esse cotidiano, o que não é fácil, tá? Desse fazer cotidiano, disso vai decorrer também uma série de interlocuções com as políticas sociais, que são espaços que estão carregados desse cotidiano, porque esse cotidiano vai tensionar essas políticas sociais, vai tensionar o trabalho dos profissionais também que as operam. Então é necessário refletir esse processo de conflito de interesse, de disputa na sociedade e também tentar não refletir apenas isoladamente, mas também refletir com o seu público-alvo, com as pessoas que demandam da política social, para que a gente escape dessa racionalidade imediata e reflexiva do cotidiano. E aproveitando para falar de política social, né, e falando aqui dessa todo esse contexto para a gente falar da população em situação de rua, espero que vocês estejam gostando, inclusive, é que a política de assistência social, né, que já tem aí um lastro, né, desde 93, com a LOAS, com a PNAS, né, com o SUAS instituído, ela vincula uma política que está vinculada às necessidades mais imediatas da classe trabalhadora precarizada, a garantia de segurança de sobrevivência ou de rendimento e autonomia, a segurança de convívio e vivência familiar e a segurança de acolhida. E aí quando a gente pensa essa política para a população em situação de rua, é fundamental manter um posicionamento crítico e autocrítico diante das requisições que são postas por assistentes sociais, principalmente para a gente que está na ponta desses serviços. Então, a população em situação de rua, ela tem o Centro POP, né, que é o Centro de Referência Especializado para a População em Situação de Rua, que vai se constituir numa unidade de referência para a população em situação de rua dentro da proteção social especial de média complexidade. Então, como a gente já falou aqui, é ofertado esse serviço do Centro POP para a população que é altamente heterogênea e que vai ter a rua como espaço de vivência e de sobrevivência e que vão possuir requisições de natureza muito imediatas, vinculadas sobretudo às expressões precárias nas quais eles vivem, que vão refletir essa dinâmica do capitalismo dependente brasileiro e do capitalismo dependente latino-americano. A população de rua vai trazer essa contradição do cotidiano muito à vista, sabe? Então, a gente pensa essa política nacional da população em situação de rua ainda de maneira muito fragilizada. Apesar de lá em 2009 ter surgido a política nacional da população em situação de rua, muito vinculada inclusive à política de assistência, é ainda frágil pensar uma política estrutural para a população em situação de rua, para a superação da população em situação de rua, quando a gente tem um nível de pobreza cada vez mais acentuado
e o nível de pobreza de política pública voltada, por exemplo, para a moradia. A gente tem o Minha Casa Minha Vida como uma política muito importante para acesso à moradia, né, como muitas vezes a primeira moradia de uma família na vida própria, mas é necessário pensar a construção de moradias populares, gratuitas, para a gente também tentar acabar com o déficit habitacional brasileiro. Por exemplo, aqui em Recife a gente tem um déficit habitacional de mais de 70 mil moradias. E isso não se faz apenas com Minha Casa Minha Vida. É necessário uma política pública, séria, combativa à especulação imobiliária, para que a gente acabe com esse déficit. Um outro problema que a gente tem também é o desemprego, ou a desocupação. Aqui em Pernambuco, aqui em Recife, por exemplo, há uma taxa de desemprego de 11%, que é maior que a taxa de desemprego nacional, que é uma outra coisa também que a gente tem que levar em consideração. Atualmente está se pregoando muito que a gente está só com 6% de desemprego, quando na verdade o IBGE está fazendo um cálculo bem safadinho aí, isso já desde o governo Michel Temer, que é considerar a população que está em trabalho informal como população que está trabalhando, quando na verdade o trabalho informal é uma forma de se virar, é um bico que a população está fazendo para tentar sobreviver, para se alimentar, para pagar aluguel, para pagar água, luz, enfim. Mas, fechando parênteses, é necessário também pensar aspectos que pensem o direito à ocupação do território e ao médio e longo prazo as ações de estruturação de áreas de risco no Brasil, que é também um fator que leva muita gente a ficar em situação de rua. Há um número cada vez mais crescente de pessoas que são impactadas por enxurradas, deslizamento de terra, derrubada de casas, que estavam em área de risco e que vão acabar em situação de rua, porque não tem uma política de habitacional e emergencial para essas pessoas. Quando tem um auxílio de aluguel ou moradia, é um valor muito baixo que não se consegue alugar moradia em canto nenhum. Por exemplo, aqui no Recife é R$300. Há cidades por aí que é 200, 150, R$600. Você não consegue alugar moradia em canto nenhum com R$100, com R$300. Então, é necessário refletir também sobre um outro aspecto, que é o aspecto da fome. A fome atinge, assim, grandemente uma parte gigantesca da população que está em situação de rua, mas que também uma população que não está em situação de rua. Então é necessário também refletir sobre a soberania e pela segurança alimentar. Há pessoas que estão em segurança alimentar leve e grave, né? A gente superou um aspecto de metade da população estar em situação de insegurança alimentar, né, que veio do governo Bolsonaro, mas ainda uma grande porcentagem da população hoje em dia que está em situação de insegurança alimentar leve e grave, né? Mas que tá, esse é um aspecto positivo do governo Lula, que é esse combate à fome, mas que necessita ser mais combativo. Reestruturando, por exemplo, o papel da Conab, o papel da agricultura familiar, ampliar a reforma agrária, tudo isso é necessário para a gente superar esses aspectos de dependência e de desigualdade, especialmente em relação à fome. Então, esses aspectos refletem diretamente nos números relativos à população em situação de rua, visto que condicionam as possibilidades das ampliações das condições de perda de moradia em situação de ocorrência de deslizamentos, de pessoas sem acesso a emprego, trabalhos precários e com baixa remuneração. Então, esse panorama que eu tentei trazer aqui nesse tempo, né, desse episódio, conformam articulações para a gente pensar a dinâmica do trabalho do assistente social com a população em situação de rua. E só para não dizer que eu só falei coisa negativa, né, há uma série de iniciativas também que envolvem a política nacional da população em situação de rua dentro do aspecto da política de assistência, que são aspectos voltados para alimentação. Então, muitas cidades no Brasil, como em Belo Horizonte, São Paulo, Recife, né, vou citar só essas que eu conheço mais do trabalho assistencial, que tem um programa de alimentação e de segurança alimentar com restaurantes populares,
A tipificação nacional de serviços socioassistenciais da Política Nacional de Assistência traz alguns equipamentos que vão ser muito demandados pela população em situação de rua, especialmente, que são os abrigos, os albergues, os abrigos em formato de 24 horas, né, as casas lá, as repúblicas, que são os espaços de acolhimento para essa população não ficar em situação de rua, mas também de elaboração de um novo projeto de vida, no qual o usuário da política de assistência é acompanhado por uma equipe multidisciplinar para tentar superar a vivência em situação de rua. Outro aspecto também que compõe esse trabalho assistencial com um aspecto mais de rede, de intersetorial, são os aspectos de segurança alimentar, como eu já falei, de educação, emprego e renda, e de moradia, né, que são aspectos importantíssimos para que se avance nesse aspecto de superação da vivência da população em situação de rua, visto que estabelecem minimamente um ponto de estabilidade na vida dessas pessoas, de acesso a um novo horizonte. E aí o trabalho da assistente social é de fundamental importância nesse momento. A gente tendo o nosso projeto ético-político, fazendo ações que partam para além do imediato, para além do aspecto do cotidiano, do institucional, para tentar alterar essa realidade que é tão desigual. Então, tem outra coisa também, para a gente fechar esse episódio, que já está ficando bem longo, que eu queria trazer, que é um aspecto importante quando se vai pensar o trabalho com a população em situação de rua, que reflete muito isso que eu falei do cotidiano, da imediaticidade, da heterogeneidade e de toda a contradição que a política social por si, ela reflete, né? Ela é ao mesmo tempo um espaço de luta da população por direitos, mas também é um espaço de controle do Estado por sobre a população atendida, né? Tem esse duplo caráter da política social. E uma coisa a vida da população em situação de rua não é fácil, gente. É muito difícil, você estar em situação de rua, você tem aspectos de violência muito grande e que refletem inclusive o aspecto da violência estrutural do Brasil e que também refletem um aspecto que é muito importante a gente pensar, que é o machismo e aquilo que eu gosto de chamar de masculinismo, que é uma forma de tentar se imperar numa vivência que é tão desigual a partir da força, especialmente nos homens, né? Então, há muitos conflitos em situação de rua que vão se dar desde debate, de brigas verbais, mas também com natureza física mais grave, como agressões, depredações no ambiente de trabalho, violência física, ameaças, mas que vão refletir uma série de contradições, inclusive a contradição própria da política social dentro do capitalismo dependente, que não vai conseguir abarcar todas as respostas que a população em situação de rua demanda. Veja, vou dar um exemplo aqui que é bem emblemático. Chega uma pessoa no Centro Pop solicitando e demandando política de habitação e de emprego, de inserção no mercado de trabalho, de inserção numa moradia digna, mas muitas vezes o Centro Pop em si não há como responder aquele quadro de demandas naquele momento, inclusive por ser uma coisa que é mercadorizada. A habitação é mercadoria. Então, gera ali uma contradição entre o aspecto do Centro Pop é um ambiente de, em tese, garantia de direitos. Eu vou e demando o meu direito, que é o direito à moradia, está lá na Constituição, artigo 5º, mas não tem. Então, aquele trabalhador, aquela trabalhadora que nega esse direito, por muitas vezes, porque não há como acessá-lo naquele momento, acaba sendo um vilão para aquele sujeito. E aí essa tensão cria um ambiente que é explosivo, né? Tem uma citação de Yamamoto que eu acho muito interessante, de um livro que eu até coloquei num artigo que eu escrevi, que é o seguinte: é nesta tensão entre produção da desigualdade e produção da rebeldia e da resistência que trabalham os agentes sociais.
situados nesse terreno movidos por interesses sociais distintos, os quais não é possível abstrair ou deles fugir porque tecem a vida em sociedade. Exatamente por isso, decifrar as novas mediações por meio das quais se expressa a questão social hoje é de fundamental importância para o serviço social em uma dupla perspectiva, para que se possa tanto apreender as várias expressões que assumem na atualidade as desigualdades sociais, sua produção e sua reprodução ampliada, quanto projetar e forjar formas de resistência e de defesa da vida. Formas de resistência já presentes, por vezes, de forma parcialmente ocultas, no cotidiano dos segmentos majoritários da população que depende do trabalho para sua sobrevivência. Posto que, e aqui eu fecho com uma citação de Fávero, um texto muito interessante que eu já li uma vez. Sobreviver no interior de uma sociedade que descarta e expulsa a população sobrante, que não interessa ao mercado de consumo, é conviver no dia a dia com a violência em suas diversas expressões, interpessoal, interfamiliar, policial, judicial e institucional. Então vejam como é interessante a gente pensar esses aspectos que vão compor esses conflitos no âmbito da questão social e das suas expressões. Então a questão social em si, ela possibilita resistência e rebeldia. Ela possibilita a luta contra esse sistema que cria permanentemente essas desigualdades, mas ela também cria e oculta ao mesmo tempo, através do cotidiano, essas desigualdades. Então pensar esse dia a dia com o trabalho da população em situação de rua, a política social e as contradições do capitalismo dependente é de fundamental importância para a gente enquanto assistente social. E não só com a população em situação de rua, onde quer que você esteja inserido, na política de saúde, na educação, na assistência, na moradia, no saneamento, onde quer que você esteja trabalhando, é de fundamental importância a gente se preparar, a gente refletir sobre o cotidiano, a gente refletir sobre as expressões da questão social e a gente se manter firme nessa luta com o projeto ético-político debaixo do braço e também na cabeça, que é pra gente não esmorecer, porque é difícil esse trabalho do assistente social, com toda essa contradição, mas é super importante o nosso trabalho, é de fundamental importância a gente refletir sobre esse processo. Então é isso, minha gente. Esse foi o meu panorama aqui de trazer um pouco reflexão sobre esse trabalho com a população em situação de rua, sobre as políticas sociais e sobre o capitalismo independente. Então, eu espero que você tenha gostado desse episódio, que deixe seu like aqui se você gostou, se não gostou também deixa. Compartilhe esse episódio, manda para a pessoa que você conhece, que trabalha com a população em situação de rua, que é interessada no tema. Não deixa de compartilhar os nossos outros episódios, também visite nossos outros episódios. Estamos aqui para tentar trazer cada vez mais um podcast de qualidade, com debates interessantes e com assuntos que nos levem a refletir. Então, um abraço, até o nosso próximo episódio, nos vemos aqui no podcast e não deixe de seguir nas redes sociais, no Instagram, nas plataformas de áudio, no YouTube. Um abraço e até a próxima.